palavra fortalece, a palavra alimenta, a palavra sustenta, levanta, a palavra muda, transforma. A palavra traz poder, a palavra traz vida, a palavra traz graça. A palavra revoluciona, impulsiona, direciona. A palavra educa, ensina, a palavra fascina, robustece, enriquece. A palavra é o pão, a palavra santifica, a palavra edifica, ela qualifica, ela prevê, a palavra provê, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra dá livramento, a palavra leva para o céu. Olá meus amigos, eu sou o Johnny Pedreira, esse é o Descomplica a Bíblia. O que acontece quando uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus ou de Jesus Cristo morre? Será que vai para o céu? Será que vai para o inferno? Bom, essa resposta a Bíblia Sagrada tem. Nós temos um texto na carta de Paulo aos Romanos que fala da indesculpabilidade daqueles que tentam atribuir à obra do acaso o que Deus criou, como o Big Bang, como a teoria da evolução do homem, né, que veio do macaco, aquela coisa toda que nós aprendemos no colégio. E todas essas coisas são indesculpáveis. Vamos dar uma olhada na Escritura? Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Em outras traduções, indesculpáveis. Bom, por que indesculpáveis? Simplesmente pelo fato de que nós temos dentro de nós, todos os seres humanos, uma curiosidade de olhar para uma pintura e querer saber quem pintou, o nome do pintor, o autor daquela obra. É uma curiosidade normal de todo ser humano. Assim, quando nós olhamos também para todas as maravilhas do mundo, as coisas lindas que nós vemos na natureza, tudo reflete a glória de Deus. Sabendo disso, nós temos que analisar. Isso é o suficiente para que uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus seja salva? Não, não é suficiente para que seja salvo. A Bíblia diz que é indesculpável atribuir a qualquer outra coisa ou alguém a criação de Deus. É indesculpável. Não se tem desculpa para não crer que algo ou alguém, uma força superior, criou tudo que existe. Ok? Vamos por essa parte. E agora vamos entender o seguinte. Quando essa pessoa morre, ela então já está indesculpável de crer que algo ou alguém, um ser superior, mesmo que não saiba quem, criou tudo que existe. Beleza? Daí nós vamos ter o julgamento de Deus. Bom, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 4, vamos ler. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Mas como eu vou entender, como eu vou saber o que é bom, o que é mal, o que é pecado, o que não é pecado? Bom, nós temos dentro de nós um senso de juízo. Por exemplo, quando fazemos o mal, nós sabemos que estamos fazendo o mal. Quando nós tratamos alguém de uma forma, por exemplo, violenta ou com palavras duras, agressivas, que magoam, que machucam, isso causa dentro de nós um pesar, porque sabemos que muitas das vezes fomos violentos, fomos injustos. Tudo isso está dentro de nós, é uma balança do juízo que tem dentro de nós, que o próprio Deus colocou, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Bom, tendo por esse princípio, sabendo o que é certo e o que é errado, por uma questão natural, não de saber o que é pecado e o que não é, o que é bem e o que é pecado, mas sim o que é certo e o que é errado. Bom, sabemos o que podemos fazer de bem e o que não podemos fazer de mal. A Bíblia diz, no Salmo 7, no verso 11, vamos dar uma olhada, está escrito assim: Deus é justo juiz. Por que Deus é justo juiz? Porque Ele é perfeito. E Ele se indigna com o mal. Vai dizer ainda mais, ainda no verso 11, vai dizer: um Deus que sente indignação todos os dias. Indignação pelo mal que é praticado na terra. Indignação por tudo que Deus vê, porque os olhos do Senhor estão por toda parte. Então,
Tudo isso Deus conta. Em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22, está escrito assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E diz ainda além, diz que elas se renovam a cada dia. Então quer dizer, Deus há de trazer a juízo toda a obra daquela pessoa que morreu sem o conhecimento de Deus. Ela vai ser julgada pelas obras. Tudo que ela fez de bom e de tudo que ela fez de mal. Deus vai ser justo na hora de um julgamento. Quer dizer que Deus vai ter misericórdia, porque as misericórdias do Senhor se renovam. E Deus é justo, Ele é bom. A Bíblia diz que Deus é bom. Se Deus é bom, tira essa coisa da cabeça que Deus é um Deus cruel, impiedoso, que vai julgar a humanidade. Tinha pessoa que nunca ouviu falar de Deus, que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, ser jogado no inferno, sem saber a verdade. Deus não é mal, pessoal. Deus não é do mal, Deus é o bem. Ele é o bem. Tudo que é bom, o que é justo, o que é fiel, o que é verdadeiro, o que é maravilhoso, o que é agradável, vem de Deus. Como Deus jogaria uma pessoa no inferno, sem o mínimo de justiça? Deus é justo, Ele é o máximo da justiça. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quer dizer, Deus, Ele tem misericórdia. Na hora de julgar aquela pessoa que não conheceu a Deus, que não conheceu o nome do Filho de Deus, essa pessoa tem misericórdia no julgamento. Ao contrário daqueles que, ouvindo a verdade, detêm a verdade em mentira. E Jesus Cristo que nada, isso é besteira. Quem terá misericórdia na realidade diante do juízo de Deus? Misericórdia aqueles que não tiveram conhecimento e sem misericórdia aqueles que rejeitaram a verdade. É uma lógica. É uma lógica. E as Escrituras Sagradas provam isso. Vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. Dizendo a Bíblia, em Eclesiastes 12:14, que Ele trará juízo todas as obras. Então tudo que aquela pessoa fez em vida vai ser trago a juízo. E haverá um julgamento. Então, pesando para ele o que foi bom, salvação. O que foi mal, infelizmente, lugar de tormento. Agora, Deus seria injusto se Ele fizesse isso? Se te julgasse pelas tuas ações? O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito com as pessoas? No Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3, olha o que Jesus disse. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conclusão: não se pode negar a existência de um Criador, mesmo que não se saiba quem Ele é. Deus é justo e misericordioso e julgará com justiça, dando a cada um a recompensa do fruto de suas ações em vida.